Você já ouviu falar do misterioso livro de Enoque? Este texto antigo, que desperta curiosidade e fascínio há séculos, é muito mais do que um simples manuscrito. Ele está envolto em enigmas que atravessam gerações, desafiando crenças e expandindo os limites do entendimento espiritual. Banido das escrituras sagradas e mantido à margem do conhecimento oficial, o livro de Enoque continua sendo um dos maiores mistérios da humanidade. Mas por que ele foi excluído da Bíblia? O que há em suas páginas que provocou tamanho desconforto entre os líderes religiosos da época? E o mais intrigante, será que as revelações contidas nele poderiam transformar completamente a maneira como vemos o universo espiritual? Sejam muito bem-vindos ao Livro do Aprendiz, o canal onde exploramos os mistérios mais profundos e instigantes do mundo espiritual, sempre com respeito, curiosidade e sede de conhecimento. Aqui, nossa missão é conectar as peças de um quebra-cabeça milenar e compartilhar com você uma visão mais ampla sobre temas que vão além do convencional. No vídeo de hoje, mergulharemos no universo fascinante e polêmico do livro de Enoque. Este texto, muitas vezes considerado herético, traz histórias de anjos caídos, gigantes misteriosos e segredos celestiais que podem mudar tudo o que você pensa saber sobre espiritualidade. Então, prepare-se para uma jornada que vai despertar sua imaginação e desafiar suas crenças. Pegue seu caderno para anotações, ajuste o volume e, acima de tudo, abra sua mente para explorar as revelações ocultas do livro de Enoque. Esteja pronto, porque os segredos deste manuscrito vão muito além do que você imagina. Antes de mergulharmos nos mistérios do livro de Enoque, é essencial entendermos: quem foi Enoque? Enoque é uma figura singular e fascinante nas Escrituras. Ele é mencionado como um homem justo, uma pessoa que andou com Deus e foi levado por ele. Diferente de quase todos os outros personagens bíblicos, Enoque não experimentou a morte como a conhecemos. A narrativa sugere que, por algum motivo extraordinário, ele foi conduzido diretamente aos céus em um ato misterioso e único. Mas a pergunta que ecoa ao longo dos séculos é: o que Enoque viu lá em cima? Que segredos ele testemunhou e que conhecimento trouxe consigo? É no enigmático livro de Enoque que encontramos algumas respostas, ou, ao menos, fragmentos delas. Este texto antigo, atribuído a ele, contém relatos impressionantes sobre anjos que se rebelaram, conhecidos como os vigilantes, gigantes misteriosos que habitaram a terra, e até descrições intrigantes sobre o funcionamento do universo celestial. As histórias e visões registradas são tão impactantes que muitos acreditam que o livro de Enoque foi excluído das Escrituras por seu conteúdo perturbador e controverso. Afinal, o que significaria para a humanidade entender plenamente esses relatos? Será que estamos diante de um registro de eventos reais ocultos da humanidade? Ou tudo isso seria uma grande simbologia espiritual, destinada a transmitir lições profundas através de metáforas? Prepare-se para descobrir, porque o que Enoque deixou registrado vai muito além do que qualquer narrativa comum. São histórias que desafiam nossa compreensão e que continuam a intrigar estudiosos, teólogos e buscadores espirituais ao longo dos tempos. Agora, nos aprofundamos em uma das partes mais fascinantes e controversas do livro de Enoque: os relatos sobre os anjos caídos e os Nefilim. De acordo com o texto, um grupo de anjos, conhecidos como vigilantes, tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino da Terra. Esses seres celestiais, enviados para observar a humanidade, desobedeceram às ordens divinas e desceram à Terra movidos por uma profunda fascinação pelas mulheres humanas. Esse fascínio levou a algo extraordinário e perigoso. Os vigilantes uniram-se às mulheres da Terra, e dessa união nasceu uma raça híbrida de gigantes, conhecida como os Nefilim. Descritos como seres de força e tamanho descomunais, eles se tornaram uma presença temida e caótica no mundo.
Mas as ações dos vigilantes não se limitaram a isso. Eles trouxeram ao conhecimento humano segredos proibidos, saberes que, até então, eram reservados aos céus. O uso de armas de guerra, que transformou radicalmente a forma como os humanos resolviam seus conflitos. Mistérios do cosmos, incluindo a interpretação das estrelas e a compreensão dos ciclos celestiais. Práticas ocultas e artes de feitiçaria, conhecimentos que abriram portas para forças espirituais perigosas. Com o passar do tempo, o impacto desses ensinamentos corrompeu a humanidade. A pureza que existia foi substituída por ganância, violência e desordem. Segundo o livro de Enoque, essa rebelião foi tão devastadora que Deus tomou uma decisão drástica: enviar o grande dilúvio para purificar o mundo e erradicar os Nefilim e a influência dos anjos caídos, o mesmo dilúvio narrado na história de Noé. Mas agora, a questão que ecoa é: esses eventos realmente aconteceram? Seriam eles relatos históricos de uma época esquecida ou metáforas profundas que apontam para algo ainda mais incompreensível? Os anjos caídos e os Nefilim continuam a fascinar e provocar questões sobre os limites entre o divino e o humano, entre o conhecimento permitido e o proibido. Talvez o verdadeiro mistério não seja o que aconteceu, mas o porquê de esses relatos serem escondidos da humanidade ao longo do tempo. O livro de Enoque é uma obra fascinante e misteriosa, não apenas pelo conteúdo, mas pela riqueza de detalhes sobre o que ele chama de viagens celestiais. Essas experiências transcendentais apresentam um universo invisível, com camadas de revelações que desafiam a compreensão humana. Imagine ser levado aos céus e testemunhar o impossível. O trono de Deus. Envolto em uma glória indescritível, Enoque relata a magnificência divina de forma que palavras humanas não podem abarcar plenamente. Ele descreve luzes que ofuscam, uma energia vibrante que permeia tudo e uma atmosfera que inspira reverência absoluta. Hierarquias angelicais. Os anjos, organizados com precisão impressionante, são apresentados em níveis hierárquicos, cada qual com propósitos e missões específicas. De guardiões dos elementos naturais aos mensageiros de Deus, Enoque vislumbrou seres com aparência e poderes que extrapolam nossa imaginação. Os reinos dos justos e dos ímpios. Entre as visões mais impactantes, Enoque descreve o destino final dos justos e dos ímpios. Ele viu reinos de paz e justiça, reservados aos que seguem os caminhos divinos, e lugares sombrios e terríveis onde os ímpios enfrentam as consequências de seus atos. Revelações cósmicas. Além das visões espirituais, Enoque afirma ter compreendido os segredos do cosmos. Ele observou os mecanismos que sustentam o universo, como os ciclos dos astros, os portais pelos quais os ventos e as chuvas entram na Terra e as leis imutáveis que governam tanto o físico quanto o espiritual. Enoque também fala sobre os segredos da criação, incluindo mistérios que parecem corresponder ao que hoje chamamos de física quântica e cosmologia. A sincronia entre o natural e o divino parece ser uma das grandes mensagens de suas viagens. O mistério do conhecimento proibido. No entanto, o que intriga é a razão pela qual essas revelações foram consideradas perigosas. O livro de Enoque sugere que algumas verdades transcendentais poderiam ser incompreensíveis ou potencialmente prejudiciais para a humanidade em sua forma atual. Será que o ser humano ainda não está preparado para lidar com esses conhecimentos? Ou talvez o poder contido nessas revelações pudesse ser usado de forma destrutiva? Essas perguntas permanecem sem respostas definitivas, mas nos convidam a refletir sobre os limites do que podemos conhecer e compreender. As viagens celestiais de Enoque não são apenas descrições de outro mundo, mas também um convite para explorarmos as profundezas da fé, da ciência e da espiritualidade. O que está oculto nas palavras deste livro pode ser a chave para entendermos não apenas nosso lugar no universo, mas também o propósito maior da existência.
A exclusão do livro de Enoque da Bíblia representa uma das maiores controvérsias na história das tradições religiosas. Por que um texto tão intrigante e revelador foi afastado das Escrituras Sagradas? A resposta é complexa e está intimamente ligada ao conteúdo ousado e desafiador do livro. Um conteúdo provocador. O livro de Enoque traz relatos que desafiam os dogmas religiosos estabelecidos. Ele narra histórias sobre anjos rebeldes e suas interações com a humanidade, revelando segredos que eram considerados proibidos. Esses relatos eram potencialmente perigosos, pois poderiam incitar dúvidas e questionamentos sobre a autoridade divina e a natureza da criação. 2. Visões do céu e do inferno. As descrições do céu e do inferno contidas no livro de Enoque são notavelmente diferentes das que se tornaram predominantes nas tradições cristã e judaica. Enquanto muitas doutrinas enfatizavam uma visão mais simplista do destino das almas, Enoque oferece uma visão multifacetada, repleta de graus de justiça e castigo. Essa complexidade gerava medo e desconfiança entre os líderes religiosos da época, que temiam que a divergência de ensinamentos pudesse causar confusão e desunião entre os fiéis. 3. Proteção da doutrina. Para proteger as doutrinas estabelecidas e garantir a coerência da fé, o livro de Enoque foi sistematicamente excluído de canônicas. A decisão de afastá-lo não se deu apenas por suas ideias controversas, mas também pela necessidade de manter uma narrativa que fosse fácil de entender e seguir. Os líderes religiosos temiam que a inclusão de tal texto poderia levar a uma fragmentação das crenças, desafiando a centralização do poder e da interpretação que eles detinham. 4. O legado do livro de Enoque. Apesar de sua exclusão, o livro de Enoque nunca desapareceu completamente. Durante séculos, suas palavras e ideias continuaram a fascinar aqueles que buscavam respostas além do convencional. Textos e tradições que preservaram fragmentos do livro de Enoque influenciaram movimentos esotéricos, místicos e até mesmo algumas correntes dentro do cristianismo primitivo. Suas narrativas continuam a ser exploradas em estudos acadêmicos e espirituais, mostrando que o conhecimento contido neste livro ressoa com a busca humana por significado e compreensão. O que a história da exclusão do livro de Enoque nos ensina sobre a dinâmica entre fé e conhecimento? A luta por preservar verdades espirituais e os riscos de confrontar doutrinas estabelecidas são questões que ainda ecoam na contemporaneidade. A busca por respostas, mesmo quando envolta em controvérsia, permanece um aspecto intrínseco da experiência humana. O livro de Enoque não é apenas um texto antigo, é um repositório de questionamentos profundos e provocativos que ainda reverberam em nossos dias. O que ele realmente revela? A busca por compreensão nos leva a explorar questões que desafiam nossa percepção da realidade. 1. Preparação para a compreensão. As páginas do livro de Enoque nos confrontam com a pergunta fundamental: estamos prontos para entender o que ele realmente significa? A profundidade de suas revelações exige mais do que uma leitura superficial. É preciso um olhar aberto e uma mente disposta a considerar realidades que vão além do tangível. Para muitos, as verdades contidas no livro podem ser perturbadoras, desafiando crenças arraigadas e abrindo portas para novas perspectivas sobre a espiritualidade. 2. Explicações para fenômenos espirituais. Seriam esses relatos uma forma de explicar fenômenos espirituais que ultrapassam nossa compreensão? Enoque oferece visões sobre a interconexão entre o mundo físico e espiritual, revelando como eventos na Terra podem ser influenciados por forças celestiais. As histórias de anjos, demônios e visões de juízo final podem ser interpretadas como tentativas de codificar experiências espirituais complexas que, muitas vezes, se manifestam em formas que não conseguimos articular adequadamente. 3. Verdades ocultas por medo. Ou estamos diante de uma verdade que foi escondida por medo do impacto que causaria na humanidade?
O livro de Enoque pode ser visto como um testemunho de verdades que desafiam a ordem estabelecida. O medo da repercussão que essas revelações poderiam ter sobre a sociedade e a religião pode ter levado os líderes a silenciá-las. Essa possibilidade nos convida a refletir sobre quantas outras verdades podem estar escondidas ou ignoradas nas entrelinhas da história e da doutrina. 4. A vastidão do universo espiritual. O que é inegável é que o livro de Enoque nos lembra de que o universo espiritual é vasto, complexo e cheio de enigmas que ainda não conseguimos decifrar por completo. Essa complexidade nos instiga a continuar nossa busca por conhecimento e entendimento. A espiritualidade é uma jornada, e Enoque nos convida a explorar suas profundezas com coragem e curiosidade. Reflexão final. Você está preparado para mergulhar mais fundo nesses mistérios? A provocação final nos convida a entrar em um diálogo íntimo com as questões levantadas pelo livro de Enoque. As respostas podem não ser simples, mas a jornada em busca delas é rica e transformadora. Ao nos aventurarmos nos mistérios do cosmos e do espiritual, encontramos a oportunidade de expandir nossa consciência e nos conectar com algo maior do que nós mesmos. E agora, queremos saber, o que você acha do livro de Enoque? Essas histórias são verdades ocultas, revelações profundas que desafiam nossa compreensão, ou seriam apenas lendas criadas para provocar nossa imaginação? Sua perspectiva é valiosa e pode abrir novas portas para a reflexão. Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua opinião é essencial para enriquecer esta jornada de exploração e descoberta. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar o nosso trabalho. Cada clique é um incentivo para continuarmos a trazer conteúdos que provocam a reflexão e o diálogo. Inscrever-se no canal O Livro do Aprendiz para continuar desvendando os mistérios do universo espiritual. Junte-se a nós em nossa busca pelo conhecimento e pela verdade. Ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Assim, você será notificado sempre que publicarmos novos conteúdos intrigantes e instigantes que desafiarão sua visão de mundo. A jornada pelo desconhecido está apenas começando, e mal podemos esperar para compartilhar mais descobertas com você. Nos vemos no próximo capítulo dessa incrível caminhada. Até lá!